Oi, tudo bem? Eu vou falar sobre Persépolis, é um livro que eu tenho, ele é uma história em quadrinhos, que é um gênero que eu gosto muito, e ele foi escrito pela Marjane Satrapi, que é uma autora islâmica. O livro, ele é uma autobiografia dela, e o contexto em que ele é narrado é na Guerra do Irã. Apesar de ele ter sido lançado em 2000, eu acho que a leitura dele é muito atual e muito importante de se ler hoje em dia, porque uma das temáticas abordadas é a imigração, né? E a gente está vivendo um momento de crise dos refugiados e a política do Trump de fechar as fronteiras para os imigrantes. Então, na minha opinião, é muito importante que a gente leia e tenha acesso a esse ponto de vista de uma pessoa que viveu na guerra, né? Para que a gente entenda a dor que é e o sofrimento e o horror que é ter medo de um alarme, ter medo quando a tua mãe não volta para casa, ser reprimido o tempo inteiro e mesmo seguindo os padrões que o governo impõe, a pessoa não tem garantia nenhuma de que ela vai sobreviver, né? Porque quando acontece um bombardeio, infelizmente não tem como saber quem vai morrer. E eu acho que esse livro, além de ser uma biografia, ele dá uma aula sobre empatia. Até porque a gente tem bastante essa visão de que os islâmicos são todos terroristas e são todas pessoas horríveis, né? E na verdade eles passam por uma situação muito mais complicada do que nós, eles são tão humanos quanto nós. Outra coisa também que eu gosto muito nesse livro é que os pais da Marjane são muito politizados e a Marjane também é politizada. E o livro quebra o estereótipo de que a mulher islâmica, ela não tem opinião, ela não tem voz e ela vai ser sempre submissa. A mãe dela, ela é ativa politicamente, algumas amigas dela também, e a Marjane também. Claro que não sempre, porque às vezes ela tem medo, né, de morrer ou de ser presa, enfim. Mas ela participa das manifestações e tem um trecho do livro que eu gosto muito, que é quando ela rebate o diretor da escola. O diretor da escola tá falando que o véu das meninas precisa ser mais comprido e que as calças precisam ser mais largas para não marcar o corpo, enfim. E aí a Marjane, ela faz o questionamento de por que os meninos podem ter o corte de cabelo que eles querem e por que eles podem se vestir livremente e as mulheres não. E aí, com uma alternativa, a Marjane vai pro quarto dela e ela começa a desenhar croquis para ela apresentar um novo modelo de uniforme. E assim, não é um modelo completamente revolucionário que vai mudar tudo, mas ela desenhou um véu mais curto e a calça não tão larga quanto o diretor tinha proposto, né? E aí ela até fala, essas são mudanças sutis, mas elas são muito importantes para nós, né? Para as mulheres. E isso me tocou bastante também, além da questão de entender a guerra, me tocou porque ela estava num ambiente violento que ela podia ser morta, né, por se expressar contra, mas ela fez o que ela podia. Ela sempre fazia o que ela podia, que estava ao alcance dela. Sempre não, às vezes ela acabava não fazendo nada, mas essa questão de se posicionar, né, numa situação de risco me tocou muito, porque muitas vezes a gente vivendo num ambiente muito mais favorável, a gente não se posiciona e a gente não defende as coisas que a gente acredita, né? E o livro, então, ele é uma aula de história, né, que explica sobre a guerra do Irã, então, e ele é uma narrativa bastante leve, apesar de tratar temas bem pesados, né, a Najani tem um humor bastante interessante, e eu decidi falar sobre ele porque eu acho que ele é muito contemporâneo e é uma discussão, um debate que a gente deveria fazer com mais frequência, e essa questão também de posicionamento e tal, né, da mulher reprimida principalmente. E eu espero que mais pessoas possam ler esse livro e que elas possam se abrir para entender um pouco da realidade do outro, né? Que isso é uma coisa tão importante na sociedade atual que a gente vive, onde o ódio é espalhado o tempo inteiro e as pessoas não exercem a simpatia, às vezes, nem por um segundo. É isso. Tchau, tchau.